Santíssima Trindade é um dos mistérios centrais da fé cristã, revelando Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, coexistindo em perfeita unidade e distinção. A Bíblia, embora não use a palavra Trindade, apresenta evidências claras de que Deus se manifesta de 3 formas distintas, cada uma com funções específicas, mas igualmente divinas. Desde o Antigo Testamento, há indícios da pluralidade na unidade de Deus, que se tornam mais explícitos no Novo Testamento, quando a revelação de Cristo ilumina o plano trinitário. No livro de Gênesis, a criação é atribuída a Deus, mas a narrativa menciona que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sugerindo a presença ativa do Espírito no processo criativo. Essa ação do Espírito não é meramente simbólica, ela indica a cooperação interna na divindade desde o início. A expressão "façamos o homem à nossa imagem" também sugere uma pluralidade dentro da unidade divina, indicando um diálogo interno que prenuncia a Trindade. Ao longo da história de Israel, a Bíblia relata como Deus se comunica com seu povo de maneiras diversas por intermédio do Pai que ordena, do Filho que intervém e do Espírito que inspira. No Antigo Testamento, o envio do Espírito sobre profetas, líderes e juízes mostra que o Espírito Santo não é apenas uma força, mas uma pessoa da divindade atuando com propósito e vontade. Esta ação evidencia a distinção entre Deus Pai e o Espírito, ainda que haja plena unidade em essência. As profecias messiânicas oferecem outra prova da Trindade. Isaías anuncia o nascimento de um filho que carregará o título de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, revelando a divindade do Messias e sua relação intrínseca com o Pai. A figura do filho é apresentada como portadora da salvação e do amor de Deus, distinta, mas inseparável da essência divina. No Novo Testamento, a obra de Jesus confirma de forma concreta a Trindade. O Evangelho de João apresenta a Cristo como o Verbo que estava com Deus e era Deus, responsável pela criação e pela revelação plena do Pai à humanidade. Esta passagem demonstra que Jesus não é um simples mensageiro ou profeta, mas coigual em divindade, participando da obra criadora e salvadora do Pai. O batismo de Jesus é um exemplo emblemático da Trindade em ação. No Jordão, João Batista batiza o Filho, o céu se abre e o Espírito desce como pomba, enquanto a voz do Pai declara: "Este é o meu Filho amado." Neste único evento, Pai, Filho e Espírito Santo aparecem simultaneamente, cada um desempenhando seu papel, mostrando a distinção e a unidade ao mesmo tempo. As instruções de Cristo aos discípulos também enfatizam a Trindade. No Evangelho de Mateus, ele ordena que façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este mandamento litúrgico revela a igualdade das 3 pessoas divinas e a continuidade de sua ação na vida da Igreja, confirmando que a fé cristã não é monoteísmo simples, mas monoteísmo trinitário. As cartas paulinas reforçam a compreensão trinitária. Em 2 Coríntios, Paulo escreve sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, destacando a presença simultânea e cooperativa das 3 pessoas. Cada uma delas age de forma distinta na salvação e na vida do crente, mas todas participam de um único plano divino. No contexto histórico, a formulação da doutrina da Trindade enfrentou desafios e controvérsias. Nos primeiros séculos, heresias como o arianismo negavam a plena divindade de Cristo, enquanto outros movimentos confundiam a distinção das pessoas. Os concílios de Niceia e Constantinopla consolidaram a compreensão bíblica, afirmando que o Pai, o Filho e o Espírito são coiguais, coeternos e consubstanciais. A linguagem trinitária não se limita à teologia, mas se manifesta na experiência espiritual. A oração cristã frequentemente invoca as 3 pessoas, refletindo uma vida em comunhão com Deus em múltiplas dimensões. A presença do Espírito Santo na orientação moral, na inspiração das Escrituras e nos dons espirituais evidencia a ação contínua da Trindade no mundo. Exemplos concretos de revelação trinitária aparecem em milagres e eventos bíblicos. No episódio da Transfiguração, Jesus é visto em glória enquanto Moisés e Elias conversam com ele e uma voz do céu declara a divindade do Filho, novamente evidenciando a cooperação e distinção das pessoas divinas. Estes relatos fortalecem a compreensão de que Deus atua de forma plural, sem comprometer a unidade essencial. O ensino de Paulo sobre a união com Cristo, a habitação do Espírito e a filiação pelo Pai revela a dimensão relacional da Trindade. O crente é inserido nesta vida divina, participando da graça e do amor que fluem do Pai pelo Filho e se manifestam pelo Espírito, mostrando que a Trindade não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade dinâmica. Nos Evangelhos, Jesus frequentemente fala do Pai de forma pessoal, chamando-o Abba e mostrando intimidade, enquanto promete o Espírito como consolador e guia. Esta distinção relacional reforça que cada pessoa da Trindade tem um papel específico. O Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito aplica e vivifica.
O batismo e a Eucaristia são sacramentos que também refletem a Trindade. Na Eucaristia, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo, entregues pelo Pai e transformados pela ação do Espírito, tornando a vida sacramental uma expressão concreta da cooperação trinitária na redenção. As epístolas de João enfatizam o amor como vínculo trinitário. Deus é amor, escreve João, e este amor se manifesta entre as pessoas divinas e se estende aos homens. A comunhão entre Pai, Filho e Espírito serve de modelo para a comunhão cristã, revelando que a vida trinitária é essencialmente relacional e expansiva. No Antigo Testamento, a pluralidade divina aparece em passagens como em Provérbios, onde a sabedoria é personificada e atuante na criação, sugerindo prefigurações do Filho e do Espírito. A sabedoria divina reflete o planejamento e a execução da obra de Deus em unidade, mostrando a complexidade interna do ser divino desde tempos remotos. Os salmos também revelam nuances trinitárias. Salmos messiânicos louvam ao Senhor e mencionam a futura vinda de um ungido, distinguindo a ação do rei e a orientação do Espírito sobre o povo, apontando para a interação das três pessoas na história da salvação. Nos escritos proféticos, o Espírito é frequentemente descrito como agente de renovação, capacitação e inspiração. Em Ezequiel, por exemplo, o Espírito sopra vida aos ossos secos, demonstrando que a ação de Deus vai além da palavra do Pai e da encarnação do Filho, envolvendo o poder vivificante do Espírito. O livro de Daniel revela visões em que o Filho do Homem recebe a autoridade do Altíssimo, indicando que a distinção de pessoas não compromete a soberania de Deus, mas expande sua revelação e atuação no mundo humano. No Novo Testamento, a missão de Jesus evidencia a cooperação trinitária na redenção. Ele submete-se à vontade do Pai, realiza milagres pelo poder do Espírito e comunica a salvação à humanidade. Cada ação revela uma pessoa distinta, mas todas trabalhando em harmonia perfeita para o mesmo propósito divino. O Espírito Santo também é chamado de outro Consolador, indicando continuidade da presença divina após a ascensão de Cristo. Sua missão inclui ensinar, guiar, convencer e santificar, mostrando a atuação individual e cooperativa dentro da Trindade. As epístolas paulinas detalham ainda como os dons espirituais refletem a presença do Espírito, distribuindo carismas para a edificação da Igreja. Esta manifestação prática demonstra que a Trindade não é teórica, mas se concretiza na vida diária dos crentes. Na história da Igreja, os pais da Igreja refletiram profundamente sobre a Trindade. Santo Agostinho, por exemplo, comparou a relação das pessoas divinas à mente humana, com memória, entendimento e vontade, buscando expressar a complexidade da unidade e distinção sem perder a essência de Deus. As Escrituras mostram que o Filho realiza a reconciliação, o Pai oferece a salvação e o Espírito aplica a graça aos corações humanos, cada um com um papel definido, mas inseparável da obra divina. Esta cooperação evidencia que a ação de Deus no mundo é sempre trinitária. No Evangelho de João, Jesus afirma: "Eu e o Pai somos um", indicando unidade de essência, enquanto distingue claramente as funções e relações. Este equilíbrio entre unidade e distinção é central para compreender a revelação trinitária na Bíblia. As bênçãos apostólicas frequentemente invocam a Trindade, como em 2 Coríntios 13:14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, evidenciando que cada pessoa divina participa da vida espiritual do crente de forma plena. No Antigo Testamento, a pluralidade aparece também nas expressões de Deus como nosso ao falar da criação, sugerindo diálogo interno, prenunciando a revelação plena no Novo Testamento da Trindade. Os evangelhos sinóticos mostram que Jesus ensina sobre o reino de Deus, revelando a ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito na história da salvação, evidenciando a continuidade do plano divino de maneira cooperativa e ordenada. A encarnação de Cristo é prova de que Deus se manifesta em formas distintas, assumindo natureza humana sem perder a divindade, em perfeita harmonia com o Pai e em consonância com o Espírito, evidenciando a complexidade da Trindade em ação histórica. A promessa do Espírito Santo em Atos mostra que a obra divina continua após a ascensão, capacitando a Igreja a viver a presença trinitária de forma prática e contínua, demonstrando que a Trindade é realidade dinâmica e operante na história da humanidade. As parábolas de Jesus frequentemente refletem aspectos do Pai, do Filho e do Espírito, mostrando como cada pessoa contribui para a revelação moral e espiritual, transmitindo ensinamentos profundos sobre a vida, a justiça e a misericórdia divinas. O livro de Hebreus enfatiza a superioridade de Cristo como Filho, revelando o plano do Pai e destacando o Espírito que testifica da verdade, mostrando a cooperação inseparável das três pessoas na mediação entre Deus e os homens. As experiências dos apóstolos após a ressurreição mostram a ação conjunta da Trindade. Cristo ressuscitado orienta, o Espírito capacita para testemunho e o Pai confirma a obra, evidenciando a presença trinitária na vida da Igreja primitiva.
Os evangelhos narram como Jesus prometeu enviar o Espírito como guia, mostrando que a revelação divina se dá em continuidade e harmonia entre as três pessoas, com cada uma agindo segundo o seu papel, mas sempre em unidade de essência e propósito. No Antigo Testamento, a referência ao Espírito do Senhor sobre líderes como Gideão, Saul e Davi indica que o Espírito não é meramente força, mas pessoa ativa de Deus, distinta do Pai, mas igualmente divina, colaborando na direção da história de Israel. A pregação de Paulo enfatiza que a vida cristã é vivida em relação direta com a Trindade. Batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os crentes experimentam a graça, o amor e a santificação que flui de cada pessoa divina, mostrando que a Trindade é experiência e realidade contínua. O Evangelho de João descreve Jesus como aquele que revela o Pai, enfatizando a distinção das pessoas, enquanto o Espírito Santo atua como prolongamento desta revelação, testificando da verdade e aplicando a obra redentora de forma pessoal a cada crente. A Bíblia, em suas múltiplas narrativas, profecias e ensinamentos, apresenta assim uma sequência coerente de revelações que, quando examinadas com atenção, apontam para o Deus triuno, cuja unidade e distinção se manifestam desde a criação até a consumação de todas as coisas, abrindo espaço para a compreensão cada vez mais profunda de seu mistério.